Existem pessoas capazes de esconder monstros dentro de si por anos, vivendo vidas aparentemente normais enquanto alimentam pensamentos sombrios em silêncio. Na história criminal dos Estados Unidos, poucos casos foram tão perturbadores quanto o de Jerry Brudos. Um homem comum aos olhos da sociedade. Casado, pai de família, trabalhador. Mas por trás da aparência tranquila, existia uma obsessão macabra que se transformaria em uma sequência de crimes brutais. Ele não buscava apenas matar. Jerry Brudos sentia prazer em controlar, colecionar e transformar objetos femininos em símbolos doentios de poder. Sapatos, roupas íntimas e lembranças das vítimas se tornaram parte de um ritual sombrio que aterrorizou o estado de Oregon no final da década de 60. Enquanto mulheres desapareciam misteriosamente, ninguém imaginava que o responsável levava uma vida normal diante de todos. Mas todo segredo deixa rastros. E quando a polícia finalmente descobriu o que estava escondido dentro daquela casa aparentemente comum, os investigadores encontraram um dos cenários mais perturbadores da história criminal americana. Esta é a história de Jerry Brudos, o assassino do fetiche por sapatos. Jerry Brudos nasceu em 1939, nos Estados Unidos. Desde muito cedo, sua infância já demonstrava sinais preocupantes. Ele cresceu em um ambiente marcado por conflitos familiares e rejeição constante. Sua mãe era extremamente rígida e frequentemente o humilhava. Segundo relatos, ela odiava o comportamento do filho e acreditava que havia algo errado com ele. Ainda criança, Jay encontrou um sapato feminino em um ferro velho. Aquilo despertou uma sensação estranha e obsessiva que ele jamais conseguiria abandonar. O simples objeto se tornou o início de fantasias perturbadoras que cresceriam ao longo dos anos. Enquanto outras crianças brincavam normalmente, Jay escondia sapatos e roupas íntimas roubadas. Ele passava horas sozinho alimentando pensamentos cada vez mais sombrios. O fetiche evoluiu silenciosamente dentro da sua mente. Na adolescência, os comportamentos ficaram mais perigosos. Jay começou a invadir casas para roubar peças femininas. Em alguns casos, ele atacava mulheres apenas para satisfazer suas fantasias de controle e dominação. Mesmo assim, conseguiu construir uma aparência de homem comum. Na década de 60, Jay era visto como um trabalhador tranquilo. Casou-se, teve filhos e levava uma rotina aparentemente normal em Oregon. Mas por trás daquela fachada existia uma mente completamente consumida por obsessões violentas. O porão de sua casa se tornou o centro de seus segredos mais obscuros. Ali, Jay guardava sapatos femininos, roupas íntimas, fotografias e objetos roubados de mulheres desconhecidas. Para ele, aqueles itens eram troféus. Representavam poder, controle, dominação. Mas logo os objetos deixaram de ser suficientes. Entre 1968 e 1969, mulheres começaram a desaparecer misteriosamente na região de Portland. Jovens estudantes e mulheres comuns simplesmente sumiam sem deixar rastros. O medo começou a crescer entre os moradores, mas a polícia ainda não conseguia encontrar uma ligação clara entre os casos. Enquanto isso, Jay Brudos continuava vivendo normalmente diante da sociedade. Seu método era frio e calculado. Muitas vezes, ele abordava mulheres fingindo precisar de ajuda. Em outras ocasiões, oferecia falsas oportunidades de trabalho como modelo. Jay sabia exatamente como parecer inofensivo. Quando ganhava a confiança das vítimas, revelava sua verdadeira face. As vítimas eram levadas para locais isolados ou para sua própria casa. O porão se transformava em um verdadeiro cenário de horror. Jay cometia atos brutais motivados por suas fantasias doentias de controle. Após os crimes, ele mantinha objetos pessoais das vítimas como lembranças macabras. Sapatos femininos eram especialmente importantes para ele. Aqueles objetos alimentavam suas obsessões, se faziam parte de seus rituais psicológicos. O caso começou a tomar proporções assustadoras quando corpos começaram a aparecer em rios e áreas afastadas. A pressão sobre a polícia aumentava a cada semana. Os investigadores passaram a perceber padrões entre os desaparecimentos. As vítimas tinham perfis parecidos, e algumas testemunhas relataram terem visto um homem aparentemente comum conversando com mulheres pouco antes dos desaparecimentos. A investigação começou a se aproximar de Jay, mas ninguém imaginava o que realmente seria encontrado dentro da casa daquele homem tranquilo.
Quando a polícia finalmente conseguiu provas suficientes para entrar na residência de Jerry Brudos, os investigadores se depararam com uma cena perturbadora. O porão continha objetos ligados às vítimas desaparecidas, fotografias assustadoras e evidências que confirmavam os crimes. Os detetives perceberam imediatamente que estavam diante de um dos criminosos mais perturbadores da época. Durante os interrogatórios, Jay demonstrava uma calma assustadora. Ele falava sobre seus crimes sem emoção, como se estivesse descrevendo atividades comuns do dia a dia. A frieza impressionou até mesmo os investigadores mais experientes. Especialistas concluíram que Jerry Brudos era completamente dominado por fantasias violentas e obsessões psicológicas profundas. Seu caso se tornou um dos exemplos mais conhecidos da ligação entre fetiches extremos e comportamento criminoso. Em 1969, Jerry Brudos foi condenado à prisão perpétua pelos assassinatos cometidos em Oregon. Atrás das grades, continuou sendo estudado por psicólogos e criminologistas durante décadas. Seu comportamento ajudou especialistas a entender melhor como fantasias obsessivas podem evoluir para violência extrema. Jerry Brudos morreu na prisão em 2006, encerrando um dos capítulos mais perturbadores da história criminal americana. Até hoje, seu nome continua associado ao terror, à obsessão e à mente humana em sua forma mais sombria. Porque, às vezes, os maiores monstros não parecem monstros. Eles sorriem, conversam normalmente, vivem ao lado de pessoas comuns, enquanto escondem horrores impossíveis de imaginar. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e comente qual próximo caso você quer ver por aqui.